Eu sei exatamente o que te disseram a vida inteira. Você é sensível demais. Você precisa engrossar a pele. Você já ouviu 1000 vezes para não levar as coisas tão a sério e provavelmente passou anos pedindo desculpas pelas suas lágrimas. Mas hoje eu tô aqui para te dizer que o diagnóstico que te deram tá errado. Não tem nada de errado com você. Você não é fraco. E certamente não é um erro. Você é o que psicólogos chamam de pessoa altamente sensível. Mas eu prefiro outro termo. Você é um super sensor. Enquanto os outros estão gravando o mundo em definição padrão, seu cérebro está gravando em resolução 8K. E hoje vamos olhar para a neurociência que prova que sua sensibilidade não é um defeito, é um sistema de radar de alta performance que o mundo desesperadamente precisa. Para entender você mesmo, a gente precisa olhar para o seu hardware, porque isso não é só uma peculiaridade de personalidade, é biologia. O cérebro supersensor, resolução 8K. Pesquisas mostram que seu cérebro processa informação de forma diferente dos outros 80% da população. Pensa no cérebro humano como uma câmera. O cérebro da maioria das pessoas está gravando o mundo em definição padrão. Talvez 720p. É uma boa imagem. É eficiente. Faz o trabalho sem ocupar muita memória. Mas o seu cérebro está gravando em 8K. A neurociência identificou 3 atualizações específicas no seu hardware, que explicam por que a vida parece tão intensa. Primeira atualização. Seu cérebro não tem filtro. Atualização 1. Baixa inibição latente sem filtro. Neurocientistas chamam isso de baixa inibição latente. A maioria dos cérebros é projetada para ignorar 90% do que vem, para economizar energia. Eles tratam o barulho de fundo como irrelevante, mas o seu cérebro trata tudo como relevante. Você processa a textura da cadeira, o zumbido da geladeira e o humor da pessoa sentada ao seu lado. Tudo de uma vez. É por isso que você fica sobrecarregado, mas também é por isso que você nota a beleza, os padrões e as soluções que todo mundo perde. Você não tá louco, seu cérebro só não ignora nada. Segunda atualização. Você sente as emoções dos outros. Atualização 2. Neurônios espelho hiperativos, esponja emocional. Esses são os neurônios que nos permitem ter empatia. Mas para você não só entende que alguém está triste, você fisicamente sente a tristeza deles no seu próprio corpo. Você não está imaginando. Seu cérebro está literalmente simulando o estado emocional deles. Você é uma esponja emocional num mundo cheio de derramamentos. E isso não é fraqueza, é processamento emocional em alta velocidade. Você lê a sala antes de qualquer um perceber. Você sente a mudança de energia e você carrega isso. E a terceira atualização é a mais incompreendida. Atualização 3. Profundidade de processamento. Porque você pensa demais. Psicólogos chamam isso de estratégia de pausa para checar. Numa conversa ou ao tomar uma decisão, você pode sentir que é mais lento que os outros. Você pode se culpar por hesitar ou pensar demais. Mas aqui está a ciência. Você não é lento. Você é minucioso. Enquanto os outros estão fazendo processamento raso, apenas reagindo ao que está na frente deles, seu cérebro está fazendo codificação semântica profunda. Você está inconscientemente conectando o momento atual às suas memórias passadas, prevendo resultados futuros e analisando o significado por trás das palavras. Você não está hesitando porque está confuso. Você está hesitando porque seu cérebro está rodando uma simulação complexa para garantir o melhor resultado possível. Isso não é um bug. É computação de alto nível. Mas se isso torna a vida tão difícil, por que a evolução manteve esse traço? Por que a evolução te manteve o conselheiro real? Essa é a parte mais importante. Se ser sensível fosse uma fraqueza, a seleção natural teria eliminado isso há milhares de anos. Mas não eliminou. Manteve. Por quê? Porque a tribo precisa de você. Nos tempos antigos, os guerreiros, a maioria não sensível, eram essenciais para caçar e lutar. Eles eram ousados e arriscados, mas uma tribo só de guerreiros morreria. Eles correriam para o perigo sem plano. A tribo precisava de conselheiros reais. Isso é você.
Você era o que notava o tempo mudando antes da tempestade chegar. Você era o que sentia que a tribo vizinha estava mentindo. Sua sensibilidade é, na verdade, um sofisticado sistema de alerta precoce. A sociedade de hoje é barulhenta, rápida e agressiva. É construída para os guerreiros. É por isso que você se sente fora do lugar. Mas não confunda estar fora do lugar com estar sem valor. Mas isso tem um custo. Dente de leão versus orquídea. Sensibilidade vantajosa. Porque você processa tudo tão profundamente. Você atinge seu limite mais rápido. Quando você de repente desliga ou precisa se esconder num quarto escuro, isso não é você sendo dramático. É sua RAM cheia. Seu sistema superaqueceu. A maioria das pessoas são como dentes de leão. São resilientes. Podem crescer em qualquer lugar, numa rachadura da calçada ou num jardim lindo. Elas ficam bem independente do ambiente. Mas você? Você é uma orquídea. Se você tentar crescer num ambiente áspero, barulhento ou tóxico, você vai murchar. Você vai lutar mais que os dentes de leão. E por anos você provavelmente se culpou por não ser um dente de leão. Mas a pesquisa mostra algo incrível chamado sensibilidade vantajosa. Quando uma orquídea é colocada no ambiente certo, com a luz certa, o solo certo e o cuidado certo, ela não só sobrevive, ela floresce com uma complexidade e beleza que o dente de leão nunca consegue alcançar. Você não precisa engrossar a pele para sobreviver na calçada. Você precisa se mover para a estufa. Então aqui está a minha prescrição para você. Pare de tentar instalar um filtro mais grosso. Você não pode mudar sua biologia. E não deveria querer. O mundo tem entorpecimento suficiente. A gente não precisa que você tenha a pele mais grossa. A gente precisa que você seja exatamente quem você é. Mas você precisa proteger seu dom, construir seus limites, honrar sua necessidade de silêncio. E da próxima vez que alguém te disser que você é sensível demais, respire fundo, sorria internamente e lembre da verdade. Você não tem um defeito. Você só está vendo o mundo em resolução 8K. E num mundo cada vez mais desconectado, sua habilidade de sentir não é um fardo. É exatamente o que te torna humano. E porque você possui esse radar de alta resolução, você pode ter instintivamente construído um muro ao redor da sua vida privada. Você pode ser aquela pessoa que entra, assiste, mas raramente posta. Para o mundo externo, você parece um fantasma. Mas a psicologia sugere que esse silêncio não é vazio. Pode ser um sinal de um tipo completamente diferente de força. Se você quer saber se seu silêncio digital é sinal de alta confiança ou ansiedade escondida, clica no próximo vídeo sobre pessoas que não postam nas redes sociais. Eu decodifico a psicologia do fantasma online. E por que se afastar do feed pode ser a coisa mais saudável que um super sensor pode fazer? Se inscreve no Mente Simples se esse vídeo te ajudou a entender por que você é diferente. E deixa nos comentários, você sempre se sentiu sensível demais? Te vejo no próximo vídeo.